Bem-vindo a todos a mais um Money Report, Money Talks. Eu hoje vou conversar com o Nikhil Bahal. Is that right? That is correct, Luis. Ok. Então, Nick é o Chief Marketing Officer da FICO, e a FICO é uma das maiores empresas de Big Data do mundo, uma das pioneiras nesse setor, e nós vamos conversar um pouco como esse mercado de Data Analytics está se desenvolvendo, quais são as últimas tendências. Essa entrevista vai ser em inglês, então a partir de agora vocês acompanham pelas legendas que nós vamos produzir. Nice to meet you. Welcome to Brazil. Thank you so much. Very nice to be here. Thank you for having me on this wonderful show of yours. I have followed you of late, and it's very impressive what you have built here with Money Report and Money Talks. Well, first of all, what's the big trend in terms of data analytics and big data? What's the next step in this field? Excellent question, Luiso. Thank you for asking that. You know, we are in this world of digitization. Many call it the digital revolution. And we're really just getting started in this digital revolution that we are in today. As we talked about earlier, the amount of data that is being created today is exponentially larger than in the rest of mankind's history. You know, just in the last 2 years, we have produced more data than ever before in the history of man. And that pace is only going to continue. The real change that's occurring, though, or the ability for you know, companies to really, enterprises to really succeed, is those that are able to take all of this vast information that's available, this data that's available, and to gain intelligence out of it. And then to take that intelligence and put it into action. And that action then resulting in an outcome is really this next phase that we're going into, and the transformation that's occurring for businesses all over the world today. Well, it's interesting because as we can see in the portals and the websites, yes, everything looks the same in terms of marketing strategies. So we're going to the next level then. That's right. We're going to the next level. You know, enterprises taking all of this information that they have themselves, information that they can bring from third-party sources, taking that information, applying analytics to that information, deriving insights from it, but not stopping there. Taking those insights, converting them into decisions, and then taking those decisions and operationalizing those decisions to drive outcomes, better customer experiences, better growth for those enterprises, higher profitability for them. These smarter, faster, more profitable decisions, when put into action to drive a result for their customer that's better than what they have today, is really where the magic happens. So it's not only a matter of big companies anymore. It's for medium and small companies as well. That's exactly right. It's really democratizing this ability. It's taking this ability and making it available to just anybody out there. Everybody should have access to digital decisioning, taking in the data, taking that intelligence from that data and applying that intelligence, you know, to do something better than they're doing today. Do you think that the data intelligence is some sort of killing the gut feeling? Not at all. I actually think that it allows more freedom and it allows more creativity. You know, in the old days, you had to take your gut feeling, and really the good ones out there, and consultants will talk about this all the time. The great consultants were those who had this sort of innate sense for something, you know, this gut feeling. And then they did the analysis to validate their hypotheses. Where we are now is that we can actually use the data at every decision point to do the best analysis possible using everything that's available to you. And that opens up the world to many additional possibilities where you now spend your time not having to validate your hypotheses, but taking all of this information that's available and applying your creativity to use that in any way possible. So I actually think it's exactly the opposite. So if let's imagine a situation
that it's very common nowadays. Every time that I go to Amazon or some sort of e-commerce, I see that people like you also bought so-and-so. Yes. So it's a matter of trying to guess what I'm going to buy next. But what if we use the data analytics in order to offer me what I don't know I will want? Yes, that's a wonderful question. You know, we have a maturity curve for analytics, and it starts with just very simple decisioning. And the type of decision that you're talking about there is actually fairly simple decisioning. On the other end of the spectrum, you have prescriptive analytics. And prescriptive analytics is really all about what you just said. It is predicting even before a customer or a consumer realizes that they need something, and being able to deliver that to them at the right place, at the right time, in the right way. And that's where the difference really happens. We have a number of financial institutions that work with us around the world. And they are using the FICO platform, which is really an applied analytics platform to drive digital decisioning into action. Using that to understand their customers better, understanding their customers across all channels, across all touch points, using that information to then offer their customer a better experience, whether that is a pre-approval on a car loan so that they can get a car. Could be their first car ever. It could be taking that information and helping them get a housing loan, a mortgage. Could be their first house ever. Could be that they have had a family and they're moving into a bigger home. And that's actually a great example where, if a financial institution actually realizes that your family has now grown, you need more space, and can help you in that stage of your life journey to move into something that's going to make it better for you as a family, that is a wonderful outcome, for that family. And we're looking for ways in which we can actually help our customers to take their information that they have and make those kind of decisions so that it's better for their customer and it's better for the financial institution as well. It drives growth for them, it drives better profitability for them, and it's a good balance between the both. With the 5G, we're going to have an explosion of IoT. And does it mean more data to be analyzed? Absolutely, it does. As I said earlier, in the last 2 years, we created more data than in the history of mankind. That trend is only going to accelerate further. And really those companies that are able to use that information to make better decisions and to put those decisions into actions are going to win. There's already actually research out there that shows that those companies that can use a digital decisioning platform like ours, like the FICO platform, and really build that as their nervous system, as their brain and nervous system for their enterprise, they're already growing 50% faster than companies that are not using it. And that's only going to accelerate. So there's now saying, same research, that by 2023, that difference is not going to be 2x. That difference is going to be 5x. That's exponentially bigger in 18 months to 24 months from today. And if that's in 24 months, you can only imagine, extrapolate that out another 2 years or another 4 years. It's vastly different. And really, that's why we built our FICO platform, was to enable enterprises to be able to do this in a really productive way. I was with a very large financial institution in Brazil just earlier, and they were talking about how they have their own network of outlets, and they also have tens of thousands of branches or outlets that they support that are not owned and operated by them. And they have tens of millions of customers here in Brazil. And they don't have a common system that actually allows them across their owned and operated or against these third-party outlets for decisioning, right? So if somebody comes in and they apply for credit, they're sometimes given a different answer depending on where they go, even though it's through the same financial institution. That's not a great customer experience. That's not a customer experience that's going to be acceptable for consumers in the long run. And so they're putting our platform solution in place to completely, fundamentally overhaul
how they're going to market. They're going to have a common platform that does their decisioning across all of their channels, across all of their touch points. And the customer experience that they're dreaming of today, putting in place, which is really something that they can now deliver, and it's eminent, is going to be radically different from what exists in the marketplace, from what has existed for them, and what has existed for their customers, for consumers here in Brazil. It's going to revolutionize the marketplace. And the distinction between winners and losers is going to be dramatic. Well, you listen 5 times, so it's a game changer. Things are going to be very, very very sophisticated from now on in terms of data analytics, and your company has to be a part of this revolution. Come join us in this revolution. Thank you. Luiso, Nice thank you so you. much for having me. Congratulations again on Money Report. It's fantastic, and I look forward to meeting you the next time I'm in Brazil. Thank you. Yeah. Well, ciao. Ciao. In the next interview, we're going to talk to José Augusto Gabiso, que é o CEO da FICO no Brasil. Thank you. Bom, na primeira parte dessa nossa entrevista, nós falamos com Nick Hill-Bell, que é Chief Marketing Officer da FICO, e agora nós vamos falar rapidamente com José Augusto Gabiso, que é CEO da FICO no Brasil. Todas essas coisas incríveis que a gente falou antes, elas já são encontráveis aqui no Brasil. Como o Brasil está em relação ao mercado internacional em termos de data analytics and predictive analysis? Como é que a gente está nesse mercado? Obrigado, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa também. É um bom ponto que você botou, assim, acho que as empresas brasileiras, elas são extremamente avançadas. Acho que a gente tem aqui equipes extremamente avançadas em termos de analytics, que já trabalham com dados já há muitos anos e vem fazendo coisas assim muito diferentes comparado ao resto do mundo. Globalmente, a FICO tem uma presença muito grande no mercado financeiro, aqui no Brasil também, mas a gente também está presente em outras indústrias aqui. No Brasil, a gente já trabalha com diversas seguradoras, grandes varejistas aqui, que já utilizam a mesma plataforma de decisão que o Nikhil comentou, para poder fazer melhores ofertas para os clientes e até proteger eles em termos de transações financeiras, ou se tem, por exemplo, alguém tentando fraudar alguma parte de algum produto financeiro deles. É interessante que o mercado segurador ele é extremamente focado em estatísticas, em dados, e especialmente na prevenção de fraudes. E vocês cobrem esses 3 pontos, né? E como é que uma seguradora pode usar uma análise de dados para encontrar digamos, uma taxa melhor para o cliente? Para a parte de fraude, eu posso dar alguns exemplos. Assim. A parte de saúde é muito interessante porque é muito importante a gente conseguir entender o perfil de comportamento daquele paciente e daquele procedimento que ele está fazendo. Então, para a gente conseguir identificar se tem alguma característica ali de alguma fraude, perda ou abuso. Por exemplo, se é uma pessoa que está entrando num hospital com um braço quebrado e alguém pede uma tomografia da cabeça, você fala, tem alguma coisa errada nisso. No caso de seguradoras de veículos, é muito interessante que, por exemplo, quando tem uma colisão, um sinistro de veículos, você começa a analisar se, por exemplo, aquele assegurado tem alguma relação com a pessoa terceira, com a pessoa que ele comenta que ele cometeu um sinistro. Então você começa a correlacionar todos esses dados para poder saber ali se tem alguma característica suspeita ou não de uma possível fraude ou abuso. Qual é o mercado que hoje tem maior potencial de crescimento para essa análise preditiva? A gente vê em todas as indústrias, sendo que o Nikhil estava comentando um pouco mais cedo com vocês. Hoje em dia, acho que o universo de dados, o que você comentou também do 5G, vai trazer cada vez mais dados para todas as empresas. Então, com a IoT vindo aí, a gente começa a ver vários tipos de indústrias podendo utilizar esses dados para uma tomada de decisão mais rápida, em tempo real. Cada vez mais a gente vai poder ver dispositivos inteligentes sendo utilizados na indústria, sendo utilizados também na indústria, no mercado de seguros, também em varejistas, para tentar cada vez mais entender o perfil de comportamento daquele cliente para poder ajudar numa decisão. Eu percebo, por exemplo, até eu comentava isso antes, que
o mercado ele está um tanto quanto parecido em termos de estratégia de marketing digital. E essa nova etapa, ela pode criar, digamos, ferramentas diferenciadas para se comunicar com o cliente. Mas na internet das coisas, a impressão que eu tenho é que você pode criar um mercado um tanto quanto automático. Exatamente. Analisando, por exemplo, o que tem dentro de uma geladeira, e as ordens de compra podem ser meio que automatizadas, não podem? Exatamente, concordo totalmente contigo e a gente já está vendo até algumas iniciativas dessas globalmente. Eu acho que com a internet das coisas agora, cada vez mais a gente vai ter mais dispositivos inteligentes para justamente fazer o que você comentou, facilitar, acelerar as decisões, seja uma decisão de compra de um produto, seja uma decisão de uma possível proteção contra algum ataque que aquela instituição esteja recebendo, seja para fazer uma melhor oferta para aquele cliente naquele momento. Então, acho que com a internet das coisas, eu acho que cada vez mais isso vai estar mais automatizado e cada vez mais personalizado para cada cliente. Como é que o Open Banking e Open Finance afeta o teu negócio aqui no Brasil? Na verdade, a FICO já trabalha, nossos clientes já têm trabalhado já com as nossas plataformas para auxiliar elas nas decisões de Open Banking e Open Finance, porque o Open Banking, na verdade, você vai ter acesso a mais dados daquele cliente para você poder ver o perfil de comportamento dele nas outras instituições. Com isso, você vai poder fazer uma oferta de um melhor produto financeiro para aquele cliente. Então, na verdade, o Open Banking e Open Finance, o que ele vai trazer é mais dados relacionados àquele cliente para poder auxiliar as instituições a tomarem uma melhor decisão para ele. Então, veja assim, para o consumidor é extremamente benéfico, porque cada vez eu acho que quanto mais as instituições conhecerem eles, melhores vão ser as ofertas que eles vão receber. E para as empresas que estão também tendo acesso a isso, eu acho que elas vão conseguir oferecer produtos mais rentáveis, mais personalizados para aqueles clientes também. Ou seja, o mercado ele já estava mudando antes até mesmo de uma maior oferta de ferramentas de análise de dados, e agora que elas já estão disponíveis, se espera, digamos, uma revolução total daqui para frente, né? A gente vê isso. Acho que principalmente a FICO ela possui essa plataforma de decisão que o Nikhil estava comentando, que é uma plataforma que ela consegue, desde você capturar toda a parte de novas fontes de dados, a estruturar toda uma estratégia de decisão e você poder entregar aquela oferta para o cliente. Então, eu acho que cada vez mais o mundo está evoluindo para essa questão da gente ter mais dados mais rápidos, e as plataformas de decisão que têm essa capacidade de poder entender o dado mais rápido e fazer ofertas mais rápidas, vão poder realmente ajudar bastante as empresas. Ou seja, quem não estiver preparado para esse mundo vai dançar rapidamente, né? Concordo totalmente contigo. Augusto, muito obrigado. Viu? Prazer, muito obrigado, Aloysio. E volte outras vezes, porque esse assunto nunca ele se encerra, ele sempre continua. E ele evolui. Obrigado, Aloysio.